Talvez você esteja construindo uma existência que não tenha problema, você tenha sido uma pessoa que o tempo todo foge de dificuldades, de tribulação. Mas e se eu te disser que, muito provavelmente, você é o que você é hoje por causa dos problemas que você teve ontem, e você será uma pessoa muito melhor no futuro por causa dos problemas que você terá amanhã. Os problemas não são esse grande vilão da nossa vida. Muito pelo contrário, são os motivos que constroem a nossa vida de forma melhor, mais madura. Vou contar uma experiência para você. Eu recentemente, coisas de poucos anos, eu criei um projeto junto com outras pessoas, do qual eu não estava muito certo desse projeto. Eu tinha muita insegurança dele, mas eu fui extremamente incentivado por essas pessoas e a gente entrou nesse projeto novo, que como qualquer projeto, é um projeto que no início tem muitas dificuldades e eu não esperava que essas pessoas que tanto me incentivaram, que tanto me empurraram para estar junto com eles nesse projeto, fossem as primeiras que abandonassem o projeto e me deixassem sozinho nele. Isso me causou muita dificuldade, me entristeceu muito. Mas quando eu olho para trás, apesar de não desejar passar de novo, por outro lado, eu também tenho que agradecer, porque as lições que eu aprendi com tudo isso foram lições que eu vou levar para a minha vida toda. Por exemplo, eu aprendi que jamais eu devo seguir o caminho que as pessoas querem que eu siga. Muito pelo contrário, a primeira pessoa que tem que estar convencida que é a melhor decisão sou eu mesmo. As decisões têm que estar confirmadas dentro de cada um. A minha decisão tem que ser confirmada por mim. A sua decisão tem que ser confirmada por você. Outra lição que eu aprendi com essa fase muito difícil que eu passei na minha vida é que havia um orgulho dentro de mim, uma ambição dentro de mim. E que eu mesmo não via isso. E só sendo exposto a toda essa problemática é que eu pude ver que havia um orgulho, uma ambição inadequada. E aí eu precisava abrir mão desse orgulho, abrir mão dessa ambição, se eu quisesse sair daquele problema. E só o dia que eu decidi realmente abrir mão do orgulho, abrir mão da ambição, é que eu consegui superar e seguir para frente. Terceiro aprendizado muito forte que eu tive foi que eu aprendi a ler as pessoas muito mais no que elas fazem do que elas dizem. É muito vulnerável que uma pessoa diz e talvez não seja nem sequer verdadeiro, mas quando você faz a leitura da pessoa pelo que ela é, pelo que ela faz, pelo que ela reage diante da situação, essa leitura dificilmente se erra, muito pelo contrário, é uma leitura muito precisa. E hoje, quando eu sou convidado por alguém para desenvolver alguma coisa junto, a primeira coisa que eu faço é a leitura de quem ela é, de como ela reage, de como ela faz e não do que ela fala. Então, diante de tudo isso que eu falei para você, eu vou me lastimar, eu vou ter uma vida de lamentação diante da dificuldade, da tribulação, do problema, de maneira alguma. E eu não estou sozinho nisso. Existe um escritor muito famoso, Nassim Taleb, que inclusive eu li o livro dele, muito recomendado, que chama Antifrágil. E nesse livro ele faz 3 arquétipos de pessoa. Ele fala da pessoa que é muito frágil, que diga-se de passagem, é a maioria das pessoas, até por conta de que os governantes têm feito políticas de governo para tornar as pessoas frágeis. Ele fala da pessoa robusta, aquela que é resistente, que nada derruba ela. E ele fala de um arquétipo intermediário, que não é nem o robusto, o resistente e nem o frágil, é que ele chama de antifrágil. E é esse arquétipo que, diga-se de passagem, é o melhor. Por quê? Porque quando você é extremamente frágil e as dificuldades, elas vão te derrubar numa profundidade tão grande que muitas vezes você não se levanta mais. Não é o melhor modelo, a fragilidade. E também não é o melhor modelo quando você é resistente a ponto que tudo que vem bate e volta. Não, a gente tem que aprender com os problemas. Você não pode ser uma tora que aguenta tudo, mas também não evolui em nada. E não foi só Nassim Taleb que
que descreve alguma coisa nesse sentido da importância da dificuldade, como também o próprio Tiago, irmão de Jesus, quando ele escreve a sua epístola, ele fala: a aprovação produz perseverança. Percebe que a perseverança, que é uma qualidade tão marcante em todo grande empresário, mas a perseverança, você não nasce com ela. Esse é o ponto. E como que eu me torno uma pessoa perseverante? Um dos instrumentos, e talvez o mais eficaz, é a tribulação, é o problema, é a dificuldade. A dificuldade, ela tem essa capacidade de transformar você e tornar você uma pessoa mais perseverante. Outro que comentou muito sobre isso é Dietrich Bonhoeffer, aquele teólogo e filósofo famoso alemão que conspirou contra Hitler. Ele disse assim: o sofrimento não é um acidente da vida cristã, é um instrumento pelo qual Deus nos conforma a Cristo. Olha só que coisa curiosa. E talvez você tenha feito suas orações erradas, porque você às vezes está orando para Deus tirar os seus problemas, para Deus deixar a sua vida tranquila, para Deus te abençoar, e quando na verdade Deus está pensando exatamente o contrário do que você está orando. Por quê? Porque ele entende, e eu concordo plenamente com isso, que o sofrimento é um instrumento de te fazer melhor. E diga-se de passagem, gente, não há instrumento melhor que esse, porque muitas vezes o conhecimento é insuficiente. Você ouve, você lê alguma coisa, você ouve uma mídia social, você vai numa palestra, mas aquilo não entra dentro de você com tanta força, com tanta intensidade quando você vive o sofrimento daquele tema. Aquele polêmico empreendedor Elon Musk, né, um gênio, mas extremamente polêmico, ele fala assim: a SpaceX quase faliu antes de conseguir lançar um foguete com sucesso. Sem aqueles fracassos, não existiria a empresa de hoje. A gente, por coincidência, acaba de presenciar o IPO dessa empresa. Foi o maior IPO da história. E o próprio Elon Musk confessa: essa empresa quase faliu. E se eu tivesse desistido? E se ele tivesse desistido? Conseguiria valores tão astronômicos como foi conquistado nesse IPO recente? Jamais. Por quê? Porque apesar dela quase falir, dele sofrer com isso, dele passar por um problema, ele se adaptou e seguiu em frente, e no futuro que ele não imaginava, ele colheu tamanhos frutos. Então, baseado em tudo isso que eu falei, percebe que o sofrimento, ele não é algo para se opor ao seu crescimento. Ele não é aquilo que te impede de crescer. Muito pelo contrário. Muda o seu mindset e entenda que todo o sofrimento que você passou e que você está passando hoje é o caminho do seu crescimento e não o impedimento do seu crescimento.